Olá, meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a professora Viviane e vou estar com vocês nesses dias em que é necessário ficarmos em casa em isolamento por causa da nossa saúde. Então, primeiro ano, vamos lá, vamos começar, vamos fazer umas atividades legais, atividades bacanas. Vocês vão estudar em casa, vocês vão fazer o quiz que tem ao final da aula para fixar mais, apesar que o conteúdo ele não é um conteúdo novo, porque vocês já viram ou com o professor de vocês e também já viram anteriormente, ok? Então, vamos lá? Mas primeiro de tudo, vamos começar com why English? Por que inglês? Sempre essa pergunta que é feita, por que eu tenho que estudar inglês? Eu não gosto de inglês, prefiro português, enfim. Primeiro que está na grade. Mas não é só por isso, óbvio que não. Gente, precisava de uma língua para que fosse falada no mundo inteiro. Mas por que não é o português? Não sei, precisava de uma língua, o inglês foi escolhido, ótimo. Então é o que a gente vai se comunicar, por exemplo, se você vai para fora do Brasil ou se alguém de fora vem, às vezes a trabalho, vai precisar falar a língua do país? Não, fala o inglês, todo mundo se comunica e fica mais fácil, assim todos se comunicam em apenas uma língua, fica bem mais tranquilo. Mas professora, eu não vou viajar, por que eu tenho que aprender? Gente, o inglês não é só porque eu só vou usar inglês se eu viajar, de maneira alguma. Você vai usar aqui no Brasil mesmo, vão abrir portas, o inglês ele abre portas, ele abre janelas, ele abre caminhos para muita coisa. E é isso que vocês precisam entender, além de músicas que vocês gostam bastante, vão poder entender. Jogos, eu sei que vocês jogam muito, vão conseguir entender também o que está acontecendo, vão conseguir se comunicar, vão conseguir ter um diálogo com alguém, vai ser bem legal. E é tão interessante quando a pessoa fala com você ou quando você lê, tá numa interação ali, você consegue responder, você consegue entender o que está acontecendo. Nossa, isso não tem preço, eu acho. Então, por isso que a gente vai estudar inglês, porque inglês é importante muito, ok? 10 reasons to study English. Tá, algumas das razões pela qual nós estudamos inglês. Tem mais? Claro que tem. E com o passar do tempo vocês vão ver como é importante. Mas vamos começar lá. Most commonly spoken language of the world. É uma língua, a mais comum, né? É a língua que foi exigida para que fosse falada na realidade, né? Para que a gente fale em qualquer parte, como eu já comentei anteriormente. Precisava de uma língua e ficou o inglês. Increase the chances of getting a good paying job. Então, assim, as chances para você conseguir um emprego que pague bem, ótimo. Mas é para muita coisa. Se a empresa souber que você fala uma outra língua, que você se comunica em uma outra língua, principalmente o inglês, com certeza já está contando muitos pontos. Então, assim, como eu falei, abrir caminhos, abrir portas, abrir janelas, é muito legal. Então, o inglês ele também é uma língua, no Brasil não é oficial somente português, mas em muitos países ele é língua oficial. Às vezes a primeira língua, às vezes como segunda língua, mas em muitos países ele é como oficial. Então, por isso tem muita gente que fala o inglês, por isso que o inglês é a língua mundial. Hoje em dia tem mais falantes não nativos de inglês do que nativos. Por quê? Porque justamente o mundo inteiro precisa movimentar e vamos nos movimentar com que língua? Com inglês. Quando você está procurando alguma coisa na internet, que é a linguagem da internet, a linguagem da mídia, todo mundo se baseia no inglês, dependendo da faculdade que você faça, a profissão que você tenha, muito do material que você vai utilizar está em inglês. Então, é muito bacana você ler, você entender, você saber o que está acontecendo sem precisar depender de outras pessoas. Como você vai ler uma notícia, você pode ler essa notícia sem precisar que alguém leia para você, ou sem traduzir, sem precisar que alguém traduza ou algum site que já tenha traduzido. Professora, credo, mas às vezes é tão difícil. Não é difícil, gente. A partir do momento que você coloca na sua cabeça assim, inglês
Não é difícil, inglês é fácil, eu compreendo, eu consigo. Aliás, como qualquer outra matéria, como qualquer outra coisa, quando você quebra essa barreira e sabe que você é capaz, você consegue qualquer coisa, ok? Assim, tem uma satisfação muito grande também quando você aprende, como eu falei, você às vezes não depende do outro, não precisa. Claro, às vezes você vai ler uma reportagem, uma notícia, às vezes a linguagem é um pouquinho mais formal. A gente fica, às vezes dá um pouquinho de medo? Dá, mas não é nada que, né, que assim, que, sem a prática, que daí tudo você consegue, né? Às vezes dá um medinho, dá, mas com a prática, com o passar do tempo, as coisas começam a melhorar, ok? Além de você aprender outras culturas. Quando a gente aprende outras culturas, eu particularmente acho tão interessante, né? Você saber o que as outras pessoas fazem. Por exemplo, no Natal. Ai, como que é o Natal no Brasil? Como que é Natal em outro país? O que eles fazem de diferente? O que por exemplo, o Thanksgiving, no Dia de Ação de Graças, não é tradicional no Brasil, mas é tradicional lá fora. Então, o que está acontecendo? O que eles fazem? Isso é legal. É muito interessante você saber o que os outros fazem também. Essa interação é muito importante e muito bacana. Muitos cursos, hoje em dia nós temos muitos cursos de idiomas, muitas escolas bilíngues, também escolas internacionais. Tem outras línguas, outros idiomas, sim, mas as que a gente mais acha realmente é o inglês. Então, por causa disso, a gente vai começar hoje a ver atividades. Vamos fazer atividades de vocabulário também. Atividades, vamos ver gramática, porque a gramática é importante. Sim, muita gente, eu não gosto de gramática, eu não quero. A gramática é extremamente importante para que você saiba falar, para que você saiba se comunicar. É legal você falar bem, as pessoas te entendem, isso é muito importante. Porém, o vocabulário é mais ainda, porque você sabe a gramática, mas às vezes você não sabe como usar, sabe a regrinha, mas falta um vocabulário aí para você continuar a sua conversa, continuar uma escrita, continuar um e-mail bem formulado. Então, para isso que a gente vai fazer um mix de tudo que vocês conhecem aí. O livro, eu sigo, o que eu estou seguindo está lá no livro de vocês, tá? Apesar, às vezes os livros são um pouco diferentes, mas está lá. Façam anotações nos cadernos, façam um quiz que está lá no final. Eu vou dar alguns sites, algumas dicas de sites aqui, que é bem legal para você entrar, dar uma olhadinha. Às vezes vê explicação de uma outra professora, explicação de uma outra pessoa. Às vezes você vai entender, não entendi o que a professora Viviane falou, mas talvez com aquela outra pessoa eu entendi. Estudem aqui, vejam, façam anotações nos cadernos de vocês, porque a hora que nós voltarmos para a sala de aula, o professor vai cobrar de vocês. Tanto o quiz, quanto tudo que vocês viram aqui, porque está sendo passado, então vamos lá? Vamos fazer com que essa aula seja maravilhosa, que a compreensão de vocês seja 10. Então vamos lá. Nós vamos iniciar nossa aula com o Simple Present. Não é novidade para vocês, porque vocês já viram nos anos anteriores, sexto, ou talvez no sétimo, talvez no oitavo, estão vendo no primeiro, talvez já viram com o professor de vocês esse ano ainda. Talvez sim, talvez não. Então aqui o que eu fiz está bem explicadinho, está bem detalhado, com os exemplos em português, em inglês. Temos exercícios para serem feitos aqui durante a nossa aula, que vocês vão ter um tempinho para responder no caderno de vocês. Então coloca lá Simple Present, façam anotações do que é para não esquecer, respondam os exercícios, faremos a correção desses exercícios também. Então é muito importante que vocês façam para que o aprendizado seja eficaz e assim quando a gente voltar, tá tudo fresquinho ainda na cabeça de vocês. Ok? Então vamos lá. Simple Present. O tempo verbal Simple Present é usado para expressar verdades universais, ações habituais, situações e fatos atuais, como também gosto, sentimentos, desejos e opiniões. Credo, professora, você quer que eu lembre de tudo isso? Calma, gente. No começo é um pouco assustador, digamos, nossa, muita coisa. Mas com o passar do tempo, com a prática, com os exercícios, a gente vai pegando o jeitinho e tudo vai dar certo. Então, por exemplo, the sky is blue, o céu é azul. É uma verdade universal.
Birds fly. Os pássaros voam. É uma verdade universal. Pronto. Eu usei o simple present. My sister works in the morning and studies in the afternoon. A minha irmã trabalha de manhã e estuda à noite. É uma ação habitual. Trabalha de manhã e estuda à tarde, não à noite. É uma ação habitual. Então, para isso que eu uso o simple present. Ele está todo dia ali, o tempo inteiro. E às vezes é porque tem um nome. E esse nome, nossa, assusta. Mas não é assustador, não é difícil. Sempre é fácil quando você está aberto a aprender. E fazendo as atividades, fazendo as práticas, vocês vão ver que é bem tranquilo, ok? So, let's go! I go to the supermarket alone every day. Eu vou ao mercado sozinho. É uma ação atual. É uma coisa que talvez eu não fazia antes, mas eu faço agora. I go to the supermarket. Né? I go to school. Uma ação habitual. I want to have dinner with my grandpa today. Eu quero jantar com meu avô hoje. É um desejo. E vai continuar sendo um desejo porque não é para sair de casa, hein? É para continuar em casa quietinho, estudando, vendo filmes, para melhorar o inglês, ouvindo música, lendo, né? Mas no exemplo aí é um desejo, ok? Então assim, I go to school every day. Eu vou à escola todo dia, né? É uma coisa que você faz, é um hábito, já se tornou um hábito. I play soccer twice a week. Eu jogo futebol 2 vezes por semana. Virou uma rotina, virou um hábito. Então, para isso que eu tô usando o simple present, o presente simples, ok? Então, assim, agora a gente vai devagar, eu vou explicando cada um e vocês vão fazendo as anotações de vocês, vão fazendo os exercícios, que a compreensão vai ficar excelente, ok? O simple present pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Então, são as 3. Credo, professora, mas é tudo junto, é muita coisa, meu Deus, e agora? Calma, calm down, everybody, ok? Calma que a gente vai chegar lá, ok? A gente vai ver cada um separadamente. Então, a afirmativa. I, will, he, she, it, we, you, they. Remember that? Lembra o que é isso? Personal pronouns, pronomes pessoais. I, eu, you, tu ou você, he, ele, para pessoas, para homens, ela, she, ela, para mulheres, pessoa, it, ele ou ela, para animais e objetos, we, nós, you, vós ou vocês, they, eles ou elas. Nossa, mas então tem 2 you. Claro, porque um é singular, o outro é plural, ok? Walk, ó. I walk every day. Eu ando todo dia, eu caminho todo dia. He, I, you walk every day. He, she, it walks every day. Coloquei um Szinho ali. Por que você colocou um S, professora? Porque a regra exige que eu coloque um Szinho. A gente já chega lá, só vou terminar aqui. We, you, they walk every day. Eu ando todo dia, nós andamos todo dia. Ela, she walks every day, ela anda todo dia. Então, assim, essa é a tradução, essa é a primeira regrinha da afirmativa. Agora, a gente vai falar separadamente de umas outras regrinhas para ficar um pouquinho mais tranquilo na cabecinha de vocês. Para a terceira pessoa do singular, quem são? He, she and it, que a gente já mencionou anteriormente. Quem são e que vocês também já viram anos anteriores, não é novidade para vocês. A terceira pessoa do singular de alguns verbos recebe S. Work, trabalhar, works, trabalhar. Por exemplo, I work, eu trabalho. He works, ele trabalha. Nossa, mas a tradução pra gente fica a mesma. Pois é, não vai mudar, né? Mudou só eu trabalho, ele trabalha, só vai mudar o nosso verbo, mas no inglês eu acrescentei um Szinho, coisa pouca. Love, loves. You love me, você me ama. She loves you, ela ama você. Ok?
Sing, cantar. Sing, sings. They sing, eles cantam. It sings, ele canta. Ele, usei o it porque estou me referindo a um passarinho, por exemplo. It sings, por isso que foi o Szinho no final, ok? Tranquilo? Frases na afirmativa, para he, she and it, o verbo vai mudar, tá? Então, alguns verbos vão receber o S. Credo, professora, mas tem muita regra nessa tela, eu não vou saber fazer não. Gente, vamos estudar e vamos fazer os exercícios. A gente vai aprender melhor quando a gente praticar. Aí as coisas vão ficando mais claras na cabeça de vocês e tudo vai se encaixando, ok? Nos verbos terminados em SS, SH, CH, X, Z e O, eu vou acrescentar um ES. Por exemplo, kiss, kisses. I kiss you. Vou te beijar, eu te beijo. She kisses me. She kisses me. Wash, lavar. Wash, washes. I wash the dishes. Eu lavo a louça. She washes the dishes. Ela lava a louça. Watch, assistir. Watch, watches. You watch TV every night. Você assiste TV toda noite. He watches TV every night. Ele assiste TV toda noite. I watch, he watches. Fix, fixes. Fix, consertar. Né? Então fica para he, she, it, eu vou usar fixes. Buzz, buzzes. Zumbido. He, o it no caso, para mosquitinho, mosca, vou usar buzzes. Go, verbo ir, goes. I go to school every day. Eu vou à escola todo dia. She goes to school every day. Ela vai à escola todo dia, ok? Então, assim, são 3 regrinhas, ali a princípio já vou para a próxima, 2 regrinhas que vocês vão fazendo exercício e vão conseguindo aprender, não decorar. Quando você decora, você acaba esquecendo. Por isso que nós temos que aprender. E gradativamente a gente vai fixando esse vocabulário, ok? Se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, meu Deus, o que é isso? Se o verbo termina em Y e o que vem antes do Y for uma consoante, eu vou trocar o Y por I e vou acrescentar um ES. Por exemplo, try, tentar, tries. Então, ó, try acaba em Y, o que vem antes é uma consoante, eu troco o Y por I e acrescento ES. I try, he tries. Fly, voar. Fly acaba em Y, o que vem antes é uma consoante, eu troco o Y por I e acrescento ES. Fly, flies. Study, studies. Studies. Então, o que aconteceu? Study acaba em Y, o que vem antes é uma consoante, troco o Y por I e acrescento S. Study, studies. Ok? Aí tem uma exceção. O verbo have, para he, she ou it, eu vou usar haves. Por exemplo, I have a new car. Eu tenho um carro novo. She has a new car. Ela tem um carro novo. Então, para he, she, it, eu não vou usar have, eu vou usar has. She has, he has, it has. E para os outros pronomes pessoais, eu vou usar o have. Ok? Deixa eu tomar uma aguinha. Claro que olhando assim, realmente, puxa, confusão na minha cabeça. Normal, tá? Por quê? Porque é muita coisa de uma vez só. Mas não se preocupem, que devagar a gente vai resolvendo essa situação, ok? Então vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exercise. Supply the simple present tense. Então vamos completar apenas com os verbos que estão entre parênteses, de acordo com as regrinhas que a gente acabou de ver, ok? Então vamos lá. Vou ler com vocês, vou explicar novamente, vou dar um tempinho para que vocês resolvam e daí nós passamos para a correção ao final da letra H, ok? Então vamos lá, letter A. Jane, to learn how to swim every day. A Jane tenta aprender como se nada todo dia. O verbo, ó, primeiro que é Jane, é she.
Lembrem que o verbo vai mudar em frases na afirmativa para he, she and it. Então, todas essas frases, elas estão na afirmativa. Então, a gente tem que prestar atenção qual é o pronome pessoal. Credo, mas professora, como que eu sei que Jane? Então, como que eu sei que vai mudar? Porque Jane é a mesma coisa que fosse ela. Terceira pessoa do singular, né? Então, eu sei que o verbo vai mudar. O verbo try, tentar, acaba em Y. E o que vem antes é uma consoante. Então, lembra o que eu tenho que fazer? Eu troco o Y por qual letrinha e acrescento mais duas, ok? Coloquem lá no caderninho de vocês, número 1, letra A e a resposta, que a gente já corrige. Ok? Letter B. My house, a yellow door. A minha casa tem uma porta amarela. O verbo have. Tá, e eu vou mudar ou não vou mudar? Lembra que o verbo have tem uma exceção, se for o caso de mudar, mas house é a mesma coisa que fosse it. Então, vai mudar? Lembrem, he, she, it, verbos na afirmativa vai mudar. Então, o have vai mudar? Vai. Como que ele fica mesmo? Escrevam lá no caderno de vocês que a gente já faz a correção. Letter C. They often in the club on weekends. They. Vão mudar, será? Se eu for mudar, o dance, o que acontece? Ele acaba em E. Acrescento S, acrescento ES, o que acontece? Mas se for mudar, mas ele vai mudar? Não é he, não é she, não é it. Vão mudar? Não sei. Escrevam no caderno de vocês. Letter D. She, her mother every day. Ela beija a mãe dela todo dia. Ela vai mudar? Vai. Frase na afirmativa, he, she, it, muda. O verbo kiss, beijar, acaba em 2 S. O que eu tenho que acrescentar? Escrevam no caderninho, por gentileza. Letra E. I, newspaper at the corner. Buy é comprar. Eu compro o jornal ali na esquina. I vai mudar o verbo? Se não mudar, eu só repito o que está entre parênteses. The boy, the bus to school at 10 o'clock. O menino, ele pega o ônibus às 10 horas. Menino, boy, he, vai mudar? Vai, he, she, it, muda. Catch acaba em CH. O que eu acrescento? We never dinner after 8 o'clock in the evenings. Então, nós nunca jantamos depois das 8 da noite. Então, o verbo have, vou mudar para we? Será? Paul live here with his parents. Live, morar. O Paul mora aqui com os pais dele. Paul é a mesma coisa que fosse he, ele. He, she, it. Eu vou mudar. Então, o que acontece com o verbo? Vai mudar? Será? Terminaram? Acredito que sim, né? Que a gente foi fazendo pausadamente. Então, vamos lá para a correção. Olha lá, Jane tries. Será que alguém acertou? Ah, com certeza sim. Vocês são espertos. Try acaba em Y. E o que vem antes é uma consoante. Lembrem? Troco o Y por I e acrescento ES. Jane tries to learn how to swim every day. My house has a yellow door. Remember? House is the same it. House é a mesma coisa que it. Então, o verbo have, lembra que é uma exceção que eu tinha colocado lá? Have para he, she, it. Frases na afirmativa, vai ficar has. So, my house has a yellow door. They often dance in the club on weekends. They vai mudar? De jeito nenhum. Somente em frases na afirmativa para he, she and it. Como they significa eles ou elas, não mudo, eu só repito o verbo que está entre parênteses. She kisses her mother every day. She, mudei? Sim. He, she, it. Frases na afirmativa. Kiss, acabo em 2 S, acrescento S. She kisses her mother every day. I buy newspaper at the corner. Buy. Não mudei porque, apesar de acabar em Y, mas o que vem antes é uma consoante, mas eu não mudei porque, é uma vogal, perdão. Eu não mudei por quê? Porque a frase inicia com I, eu.
Lembrando que I significa eu jamais vou escrever com letra minúscula, independente se o I esteja no início da frase, no meio ou no fim, sempre com letra maiúscula. Você está se referindo a você, I, eu, é importante, letra maiúscula. The boy catches the bus to school at 10 o'clock. Então, boy, remember? Singular, he, she, it eu vou mudar, então como ele faz parte, frase na afirmativa mudei. O verbo catch acaba em CH, acrescento ES. The boy catches the bus to school at 10 o'clock. We never have dinner at 8 o'clock, after 8 o'clock in the evening. So, nós, vai mudar? Não, não é he, não é she, não é it. Só repita o verbo que está entre parênteses. Paul lives here with his parents. Paul, he, mudei. Sim, he, she, it. Frase na afirmativa. Live, não acaba em Y e não tem aquelas terminações de SS, CH, X, E e O. Então, eu só acrescento S. Paul lives here with his parents. Got it? Of course, you are so smart. Claro que vocês entenderam tudo. Vocês são super inteligentes. Então, vamos para o próximo. Agora, nós vamos falar da negativa. A gente falou da afirmativa, lembrando que os verbos vão mudar em frases na afirmativa somente para he, she e it. Ai, professora, que saco, tá bom, eu já sei. Tá bom, que bom que você já sabe, que você já aprendeu, mas é sempre bom reforçar, né? Ao formar frases negativas no simple present, que é o que a gente está vendo, é necessário acrescentar o verbo auxiliar do mais not, que eu posso colocar do not ou don't. As duas formas estão corretas. E no caso da terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? Quem são mesmo? He, she and it. Eu vou utilizar o verbo does not ou doesn't, ok? Para todos os outros, I, you, we, you, they, vou usar don't. Para he, she, it, doesn't ou does not. Então, credo, como que vai ficar isso? Frase na negativa quando eu nego alguma coisa, né? Óbvio. I like basketball. Gosto de basquete. I don't like basketball. Eu não gosto de basquete. You eat fruit in the morning. Você come fruta de manhã. You don't eat fruit in the morning. Você não come fruta de manhã. Então, I like basketball, afirmativa. I don't like basketball, negativa. You eat fruit in the morning, afirmativa. You don't eat fruit in the morning, negativa. Aí vamos para he, she and it. Então vamos lá. She likes basketball. Lembram? Tem o Szinho, he, she, it. Frase afirmativa muda. She likes basketball. Claro que quando você estiver falando, você não vai fazer o s. É só para dar mais uma ênfase para você lembrar. She likes basketball. E não she likes basketball. Got it? She doesn't like. Então, olha só, na afirmativa eu mudei, eu coloquei likes. Mas, quando eu usei o doesn't, eu não coloquei likes, eu não coloquei o S. Por quê? Porque o S que eu coloquei ali no like, ele já está ali, ó, no doesn't. Já tem um S ali, não há necessidade. Então, quando eu nego, quando eu faço uma frase na negativa, então eu vou usar doesn't para he, she and it, o verbo vai ficar no presente. O verbo só vai mudar quando for he, she and it em frases na afirmativa. Em frases na negativa, não, o verbo não muda para he, she and it. Então, she likes basketball. She doesn't like basketball. Ela gosta de basquete, ela não gosta de basquete. He goes to work on foot. Ou seja, ele vai para o trabalho a pé. He doesn't go to work on foot. Ele não vai para o trabalho a pé. He goes, he, o verbo mudou? Mudou, acrescentei ES porque acaba em O. Então, frase na afirmativa, mudei. He goes to work on foot. Usei o doesn't, coloquei na negativa. He doesn't go to work on foot. Doesn't go. O verbo não muda. Eu não vou colocar doesn't goes. Não. Goes somente para he, she and it em frases na afirmativa. Usei o doesn't para fazer uma negativa, o verbo fica normal. Got it? Exercise, of course. You have to do exercise, then you have to practice and you learn more. So, vamos fazer a prática para vocês aprenderem mais e começar a fixar, ok? Write sentences about Jane. Então, a gente vai escrever frases sobre a Jane, ok? Quando tiver ok, equal likes,
Então, quando tiver ok na frase, eu vou colocar a frase, eu vou colocar um likes, que ela gosta. Quando tiver um X, um xizinho, eu vou colocar not like, que eu vou negar, e a forma correta de negar, tenho que colocar o does not like, ela não gosta, ou doesn't like. Por exemplo, letra A tem soup, é a barrinha, e um X, ou seja, eu entendo que a Jane não gosta de sopa. Como que ficaria a frase? Jane doesn't like soup. Coloquei o doesn't e o like, por quê? Porque tem um X na frase. Letra B, basketball e um X. Entendo que a Jane também não gosta de basketball. Então, como que vai ficar a frase? Jane doesn't like basketball. Já na letra C, tem milk e um ok. Se tem um ok, eu vou colocar que ela gosta de leite. Jane likes milk. Então, eu sei que vocês estão escrevendo no caderno de vocês, exercício 2, copiaram a letra B e a letra C a gente fez juntos, mas a letra D e a letra E vocês vão fazer sozinhos agora e a gente já vai para a correção, ok? Podem escrever no caderno de vocês. Viu como inglês não é difícil? No começo, é um pouquinho assustador, mas aos poucos a gente vai levando, a gente vai praticando, vai entendendo e tudo vai melhorando, né? Então vamos lá. Acho que vocês já fizeram. Vamos passar para a correção? Então a letra A era o exemplo, Jane doesn't like soup. A letra B também tinha um xizinho, então Jane doesn't like basketball. Na letra C tinha um ok, Jane likes milk. Na letra D, her new dress, ok. A Jane likes her new dress. Ela gosta de um vestido novo. E quem não gosta? Coffee e um X. Jane doesn't like coffee. A Jane não gosta de café. Por que não? Café é uma delícia. Ok, gente. Vamos lá. He, she and it. O verbo vai mudar em frases na afirmativa. Quando eu estiver negando, eu vou usar o doesn't para he, she and it. E quando eu usar o doesn't, o verbo não vai mudar, tá? Ele vai ficar na forma normal, ok? Ó, doesn't like, doesn't, tá? Ele não ficou, ele não mudou. Se fosse na afirmativa, só mudou o likes ali na letra C e na letra D, porque é uma frase na afirmativa, ok? Já tá clareando, fala a verdade. Inglês não é difícil não, gente. Uma delícia, uhul! Vamos lá. Vamos agora, vimos a afirmativa e a negativa. Mas a gente precisa também de uma interrogativa, uma pergunta. E o que eu faço com uma pergunta? Ao formar frases interrogativas no Simple Present, é necessário colocar o auxiliar do ou o does para he, she and it, tá? Então, assim, somente na afirmativa, I go to the supermarket, eu vou ao supermercado. Eu vou usar essa mesma frase e vou falar que eu não vou ao supermercado. I don't go to the supermarket, eu não vou ao supermercado. Mas se eu vou fazer uma pergunta, eu preciso do auxiliar. Você vai ao supermercado? Do you go to the supermarket? Eu coloquei o do antes do you. You, lembram? Tu ou você ou vocês. Eu coloquei, por que eu coloquei? Porque há essa necessidade. O do tá ali para fazer suporte ao verbo go, para falar amigo. Estamos tudo junto aqui. Tô aqui contigo. Em português, nós não temos. No português, o que vai mudar uma afirmativa de uma interrogativa? A entonação. Por exemplo, eu vou ao supermercado. Eu apenas afirmei que eu vou ao supermercado sem problema nenhum. Se eu vou perguntar, você vai ao supermercado? Você vai ao supermercado? O que aconteceu? A entonação da minha voz. Eu sei que na escrita tem um ponto final e eu preciso fazer a entonação desse ponto final. No inglês, além da entonação, que é muito importante se for uma interrogativa, eu preciso colocar o auxiliar do. Só que para he, she, it, eu não vou usar o auxiliar do. Eu vou usar o auxiliar does. Na negativa, eu usei does not ou doesn't. As duas formas estão corretas. Agora, para perguntar, eu vou usar does. Olha lá no exemplo. Por exemplo, do they study? Eles estudam? Do you live near here? Você mora perto daqui? Então, como eu usei they e you, eu usei do. Mas já nos exemplos de baixo, muda um pouquinho. Estou usando she and he. Does she study? Ela estuda? She, usei does.
O verbo mudou? Não. A regra da interrogativa é a mesma da negativa. Se eu usei a negativa doesn't, o verbo fica normal no presente. Na interrogativa, a mesma coisa. Does he live near here? Ele mora próximo daqui? Ou seja, usei o does, não há necessidade de o verbo mudar. O verbo vai ser live, sem o S. Diferente da afirmativa, que na afirmativa eu falo assim, he lives near here. Acrescentei um Szinho. Lembrando que o verbo vai mudar para he, she and it em frases na afirmativa. Quando eu estiver interrogando, eu vou usar o auxiliar does para he, she and it. Quando eu estiver fazendo uma negativa, eu vou usar doesn't para he, she and it. E o verbo não mudará. Ok? Aliás, é bem interessante escrever isso no caderno de vocês, grifar, fazer uma nuvenzinha para não esquecer. Got it? So, let's move on. Exercise, of course. So, supply do or does to complete the following questions. So, vocês têm que colocar do ou does para completar as frases. Lembrando que does eu uso para he, she and it. Então, vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Coloca só lá no caderno de vocês. Exercício 3, letra A. Qual é a resposta? Do ou does? Letter B, do or does? Letter C, do or does, and so on, ok? And I correct in a few minutes. Eu vou corrigir daqui um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês fazerem, porque eu sei que vocês estão fazendo. Perceberam que tá ficando cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo. Tá abrindo já cabeça aí, gramática já não é tão uau, tão absurda. Tá tudo indo nos conforme. Terminaram? Acho que sim, né? Então vamos passar para a correção? Where does he live? Usei, tem o he, por isso que eu usei does. Where does he live? Onde ele mora? Aliás, vocês podiam repetir aí também, né? Where does he live? B. Do they usually eat meatballs? Usei do por quê? Por causa do they, eles ou elas. Eles normalmente comem, eatballs são aquelas bolinho de carne, sabe? Meatballs, às vezes que tem molho solto, bolinho de carne moída, geralmente. Então, do they usually eat meatballs? Okay? Letter C. How much does this car cost? Por que eu usei o does? Professora, eu usei o does por quê? Porque car é a mesma coisa que fosse it. É um objeto. Por isso que eu usei does. E o verbo cost, de custar, de valor, não mudou. Letter D. Do you go to school by car? Você vai à escola de carro? Usei do por quê? Porque ali tem o you. Ok? Does he watch TV on Sundays? Ele assiste TV aos domingos? Usei does por quê? Porque é he, ele. E o verbo watch, assistir, mudou? Não. Por quê? Porque eu usei does. Does he watch TV on Sundays? Letter F. Does Paul go to the club every day? O Paul vai ao clube todo dia? Usei does por quê? Porque Paul. Paul é a terceira pessoa. He. Por isso que eu usei Paul. E o verbo go mudou? Não. Aí eu tenho esses sites aí, são alguns vídeos e sites para auxiliar na compreensão de vocês. O que acontece? Lá tem uma explicação melhor, o primeiro é um videozinho do YouTube, tem outra pessoa explicando, tem as regrinhas também, tem mais exercícios, talvez diferentes do que eu fiz aqui, e daí vocês podem achar talvez um pouquinho mais fáceis, ficar mais tranquilo para vocês. De baixo também é um site bem bacaninha que tem toda a explicação. E às vezes é legal, porque às vezes a professora tá aqui falando, tem gente que entende melhor, tem gente que às vezes fica um pouco confuso, apesar que vocês vão ter acesso a toda essa informação, mas às vezes se tem um tempinho lá, agora que vocês estão em casa um pouquinho, dá uma estudada, dá uma olhada lá, refaz os exercícios, façam o quiz que tem disponibilizado para vocês. O professor provavelmente vai cobrar, por quê? Porque vocês têm material agora para vocês estar revendo, para vocês estarem estudando, e quando as aulas voltarem, o professor só vai retomar com vocês e você fala, não, professor,
Isso daí tá tranquilo, assisti as aulas, fiz o quiz, fiz os exercícios, assisti lá os sites que a professora colocou e tudo tranquilo. Ok, gente? Então assim, Então, ficamos por aqui hoje. Nos vemos na próxima aula e estudem, ok? See ya!